Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Barista Peregrino. Hoje teremos um bate-papo com nossa querida Ercília a respeito das tartarugas do caminho. La tartaruga puede hablar más de lo camino que la liebre. Nosso objetivo é compartilhar experiências e ajudar futuros peregrinos. Ai, minha gata. Bom, e aí? Então, 8 horas em ponto, podemos começar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do Barista Peregrino. Para quem está vindo de paraquedas, né? Esse é um canal dedicado ao tema de peregrinações, né? E a gente procura compartilhar experiências e ajudar futuros peregrinos. Hoje, nós temos a honra de receber a nossa querida Ercília, né? Nós temos um tema que, quando a gente estava conversando, foi recorrente, a gente achou muito legal de a gente conversar hoje sobre as tartarugas do caminho, né? Então, só para seguir o primeiro protocolo, Ercília, eu vou primeiro me apresentar lá, né? Então, eu sou o Ricardo Takoski, Barista Peregrino. Minha audiodescrição, tenho traços orientais, né? Apesar que eu sou mestiço espanhol. Hoje eu estou usando camisa azul da Cax, a mais bonita que eu tenho. Coloquei hoje uma corrente especial da Árvore da Vida. Preparei aqui o cenário especialmente para você, Cília. Aqui, ó, a plantinha aqui em cima. Esse aqui é um pé de café. E ali, ó, o sinalzinho lá do caminho, lá com aquele quadro que eu ganhei também lá. Agora, passar a palavra para a nossa convidada de honra hoje. Ercília, por favor, se apresenta com calma. Eu sou Ercília, sou paulistana, estou também com a camisa da Caques, também tenho aqui uma concha em homenagem ao Caminho de Santiago e tenho aqui atrás de mim uma orquídea branca, em nome da paz que tanto nós precisamos. Maravilha. Então, Ercília, para a gente começar, antes de chegar no tema principal, eu queria que você contasse um pouco de você, né, da sua vida, até chegar ao caminho, né, para que as pessoas que não te conhecem saibam, assim, várias características de cada peregrino, né? Como é que foi tua vida até você receber o chamado? Então, minha vida profissional, né, foi sempre na educação pública, né? Fui professora, fui coordenadora de escola, diretora de escola, assistente educacional, né? Hoje estou aposentada. O caminho me foi apresentado pelo livro, né, de Paulo Coelho. Mas, para falar a verdade, não foi esse livro que me levou ao caminho. Ele só me foi apresentado. Eu, por causa desse livro, fiquei um pouco com medo, achei uma coisa muito irreal, fantástica, né? Mas depois eu li o livro da Shirley MacLaine. E aí me apaixonei pelo caminho, viu? E eu disse para mim mesma, eu quero fazer este caminho. Principalmente porque ela conta de muitas pessoas, né? De todos os tipos, fazendo o caminho. Isso me fez apaixonar mesmo. Eu apaixonei e aí comecei a ler sobre o caminho e me informar mais sobre essa viagem, né? E também me preparar fisicamente, né? Fazer mais caminhadas. Fiz muitas caminhadas aqui no Brasil, fiz os Passos de Anchieta, no Espírito Santo, sempre que podia, nos feriadões, ia fazer um trecho do Caminho da Fé. Fiz o Vale Europeu em Santa Catarina, fiz o Caminho da Paz na Bahia, né?
E também me associei à ACACS, né? A ACACS é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Só para contextualizar, que ano que você leu o livro da Shirley MacLaine? Foi nos anos 90, né? E você vê como demorou para eu fazer o caminho. Que depois entrou uma separação aí também, um divórcio conturbado. Aí fiquei sozinha, aí entrei para cá, quero caminhar, tudo, mas entrei para cá que só em 2011 ainda. Bem depois. Mas bem quando depois. Você foi para a CACS como associada... já como associada. Você já eu já tinha feito os Passos de Anchieta no Espírito Santo. E fui para a CACS porque eu gostava de caminhar. Uns amigos falaram assim, você gosta de caminhar? Vai para a CACS, eles fazem umas caminhadas todo mês e também você conversa com quem já fez o caminho de Santiago, você vai gostar, né? E foi isso que eu fiz, aí fazia todos os meses aquelas caminhadas preparatórias também, só que aí eu fui notando que eu não era tão rápida quanto as outras pessoas, né? E nem aguentava distâncias muito longas. Aí me deixou um pouco insegura de ir para o caminho, né? Essas caminhadas que faziam 20 quilômetros, 25 quilômetros, e eu não estava treinada direito também, dificilmente conseguia chegar ao fim, tudo. Isso me fez ter medo de fazer o caminho de Santiago, né? Tinha medo de não conseguir chegar no próximo ponto, tinha medo de ter que dormir numa porta de igreja, né? Medo de me perder, medo de ir sozinha. E essa insegurança foi alongando o tempo que me separava do caminho. Mas aí, esses caminhos que você fez, tipo os Passos de Anchieta, você fez alguns caminhos que são longos, né? Não foram só caminhadas de um dia. Você fez alguns caminhos que, nesse meio tempo, na preparação... Sim, os Passos de Anchieta, mas são 4 dias só, né? O Vale Europeu foi um pouco mais de uma semana, né? Então eu ficava com medo. E aqui no Brasil, entre uma turma de amigos, né? Então, agora ir lá para a Europa, caminhar na Espanha, tudo, e se eu não desse conta, né? Aí apareceram outras coisas, dores nas pernas, dores no pescoço. Aí me levaram para o ortopedista, nessas dores. Fui para o ortopedista, o que ele me fala? Que eu tinha 5 hérnias de disco. Sim. Não poderia carregar peso. Meu Deus, como posso fazer o caminho de Santiago? Mas, por outro lado, o tratamento me dizia para não me afastar do exercício físico. E a caminhada era recomendada, né? Eu falei, oba! Só que aí foi se alongando. Fiz 60 anos e ainda não tinha feito caminho. Oh, Deus! Amigas mais próximas foram. E quando voltaram, me incentivaram. Você caminha lá quanto você quiser. Tem muitos albergues no caminho. Os albergues, não precisa ter medo, eles são exclusivos para peregrinos. Tem barzinhos, restaurantes vendendo lanches, tortilhas, café, por todo o caminho. E o melhor de tudo, você não precisa carregar mochila. Existe um serviço de transporte de mochila lá, inclusive feito pelo correio. E não tem um preço abusivo. Eu pensei, agora eu vou! E fui! E fui logo para o caminho francês, o mais longo. Planejei muito, me informei muito
E fui, junto de minha amiga Márcia. Ajustamos... Oi? Que ano que você foi? 2018 só. Veja bem que eu me associei à CACES em 2011 e só fui ao caminho em 2018, né? Que preparou direitinho, né? Aí eu e a Márcia ajustamos nossos desejos, né? Dormiríamos preferencialmente em albergues públicos, comeríamos o menu do peregrino e também todas as comidas típicas, né? Estaríamos abertas a novas amizades, nos envolveríamos na cultura local e a felicidade seria completa, né? Logo no começo do caminho, vimos que nosso passo era diferente. Márcia era muito mais rápida do que eu. Caminharmos juntas não era bom para ela, que tinha que ficar sempre me esperando. E era muito desconfortável para mim, que tinha que acelerar o passo mais do que me era agradável, né? Mas resolvemos isso facilmente. As duas tinham a planilha do planejamento e sabíamos onde íamos nos hospedar. Vimos que o caminho era todo muito bem sinalizado, dificilmente nos perderíamos e que sempre tínhamos algum outro peregrino caminhando ao nosso lado ou em nosso campo de visão. Nunca ficaríamos sozinhas, né? A Márcia, ela costumava anotar todos os acontecimentos da viagem, os gastos, tudo isso, né? Então, ela passou aí na frente, no passo dela, e quando tinha um barzinho com mesinhas, né? Ela comia alguma coisa, fazia seu lanche e já tirava sua cadernetinha e anotava tudo que já tinha ocorrido até aquela hora. Enquanto isso, eu ia chegando, né? Aí eu chegava, a gente conversava, ainda muitas vezes tomávamos o lanche junto, tudo, pois saíamos junto, ou ela saía um pouco na frente, isso não importava. E íamos de novo, e sempre conversando com as pessoas que estavam fazendo o caminho, né? Fizemos muitas amizades com estrangeiro, com brasileiros, né? Tanta gente e gente que ficou sendo nossos amigos até hoje, muitos deles, né? Foram 36 dias de alegria, de conhecimento, de interação e também de meditação. É impossível não passar toda a sua vida ali enquanto você caminha, né? Eu tenho muita gratidão por tudo. Durante o caminho, eu agradecia muito e agradeço por ter tido este privilégio de estar ali, de ver todas aquelas paisagens, de sentir o vento no rosto, de conhecer aquelas igrejas, aqueles pueblos centenários e até milenares, né? De andar num calçamento romano feito há mais de 2000 anos, né? De conhecer todas aquelas pessoas, de conviver todos aqueles dias, conviver mesmo em comunidade, né? Respeitando e sendo respeitada, apesar das diferenças culturais, né? Foi muito especial mesmo. Então, nossa mochila... Então, com relação ao passo, né, que a Márcia andava com você, vocês rapidamente chegaram num acordo lá e ela fazia o ritmo dela, você fazia o ritmo, vocês se encontravam nas paradas, de noite estava junto no alojamento, e vocês conseguiram fazer o percurso inteiro em 36 dias. Você teve outros problemas no caminho? Assim, você foi mesmo andando devagar, você teve bolhas, você teve alguma lesão nesses 36 dias ou foi tranquilo? Nada, nada, nada. A gente cuidava muito dos pés, né? Que os pés são muito importantes para quem caminha.
Então, eles sempre eram hidratados antes de sair, né? Colocava, a gente usava a vaselina, né? Que tem muito para vender na Espanha, em todo lugar, é muito usado no caminho. Passava, depois calçava a meia, o tênis de boa qualidade, leve, né? Maior, pelo menos um número do que os nossos pés. E quando chegava, tomava banho, enxugava direitinho os pés, muito. Nunca pode andar com os pés molhados, né? E passava um creme anti-inflamatório, né? Uma pomada nos pés, massageava, né? E durante a caminhada também, muitas vezes, né, nesses barzinhos que a gente parava, a gente tirava a bota, tirava a meia, e se a meia tivesse molhada, trocava a meia por uma seca, né? Porque não se pode caminhar de jeito nenhum com os pés molhados. E com isso, nós não tivemos um calo, nós duas não tivemos nenhuma bolha. Então, foi muito bom mesmo, não tivemos nada. Eu, com essa série de hérnias de disco, mesmo carregando uma mochila pequena, uma mochila de ataque, um dia eu tive que ir ao massagista. Eu fui ao massagista, era um massagista que tinha no albergue mesmo, né? Eles faziam contato e marcavam hora para a gente. Então, eu fiz uma massagem, não foi uma coisa do outro mundo, o preço, nada disso, e melhorou minhas costas. Oi? Em 36 dias, só um dia você precisou recorrer à massagem, foi muito pouco. Mas você usou o serviço de backpack lá, você despachou as malas todos os dias e foi só com a mala de ataque? Isso, chama o serviço de pack mochila dos Correios, não é? Antes, eu preparava a mochila de manhã, antes de eu sair, de nós sairmos, né? Colocava a mochila na recepção do albergue, escrito para qual albergue que nós íamos. A mochila ficava lá e nós íamos embora a pé. Quando chegávamos no outro albergue, a mochila já estava lá, chegava sempre antes de nós. Outra coisa, um ponto importante, eu acho que quando você tem um ritmo mais lento de caminhada, ele atrita menos o pé, acho que gera menos bolha. O pessoal que tem uma passada um pouco mais esticada, que dá uma forçadinha, eu acho que tem mais tendência a ter bolha o pessoal que é mais rápido do que o pessoal que é mais lento. Acho. Sim, eu vi isso também de muita gente, porque cada um tem o seu ritmo, e isso deve ser respeitado, né? Então, eu vi pessoas, conversei com um mocinho italiano que ficou meu amigo, os músculos da coxa dele pulavam, sabe? Pulavam. Falei, mas por que está pulando os seus músculos? Hoje eu andei muito. Falei, quanto você andou? 52 quilômetros ele andou. Então, os músculos dele estavam estressados, pulando lá. Então, o que acontecia? Ele chegou ao albergue e se colocou na cama, tomou um banho, se colocou na cama e não saiu mais, né? Para se restabelecer para o próximo dia, né? Ao passo que nós não, a gente chegava no albergue, tomava o banho, saía pela cidade, ia almoçar, ia conhecer a cidade, ia nos museus, nas igrejas, nos castelos, ver as muralhas, né? Aquelas cidadelas, né? Medievais, né? Como tem lá em León, né? Como chama aquela cidade que tem um castelo templário, Ponferrada. Perto lá, tem um castelo, tem uma igreja templária lá, perto da Estela, lá da... Isso, a igreja templária, tem o castelo templário, né?
Então tem muita coisa para a gente ver, e tem cidades maravilhosas, né? Burgos, León, que linda León, Astorga, Belorado, fomos numa festa medieval no Belorado, né? Então nesses 36 dias, você teve algum dia que você ficou 2 dias no mesmo lugar? Você pousou para aproveitar melhor o turismo, conhecer melhor? Você teve, nesses 36 dias, você teve um dia de parada? Ficamos um dia em Burgos, porque nós chegamos em Burgos e já chegamos tarde, tudo, e quando eu queria fazer uma visita guiada na Catedral de Burgos. Então, não deu naquele dia, porque fechava às 4 da tarde a catedral. Então, nós deixamos para o outro dia, então aí acordamos um pouquinho mais tarde, aí fomos para a igreja, né, para a catedral, fizemos a visita guiada, depois nós seguimos. E nós fizemos um planejamento também, levando em consideração o altímetro, né? O altímetro do caminho. Então, locais que tinham muita subida, como os Pirineus, como o Sebreiro, nós nesse dia fizemos menos quilometragem, né? Uma distância menor. E ao passo que em locais planos, não é? Aí a gente mandava ver, aí ia maior quilometragem, porque também ia mais rápido, rendia mais, e também você não subindo, você não exige tanto do seu coração, dos seus pulmões, né? A gente não cansa tanto. Então, aí fazíamos uma maior quilometragem, mas sempre quilometragens baixas nas subidas, né? E, por exemplo, para chegar ao Sebreiro, nós caminhamos somente 12 quilômetros, mas foram 12 quilômetros de subida íngreme, não é? Mas queríamos chegar lá e não tão tarde, porque o vilarejo lá do Sebreiro é uma coisa linda, né? Merece a gente... 12 quilômetros. No albergue brasileiro, embaixo, 12 quilômetros antes. Então, mas em média, assim, você fez 20 quilômetros? Em média, deu 22 quilômetros em média. Mas teve dia que nós fizemos 30 quilômetros. Mas não foi fácil não, viu? Não foi fácil, foi difícil. Chegamos mais tarde, tudo mais. Foi só um dia que nós fizemos 30. Os outros dias fizemos sempre menos. E no final, quando chegou na Galícia, a gente já estava tão boa de caminhar, menino, que estava chegando meio-dia lá, aí só que já era meados de junho, né? Então, junho o sol castiga. Junho o sol já começa a castigar. Em maio foi mais legal. Em maio foi uma beleza, porque aí primavera, né? O caminho estava lindo, cheio de flores. Nossa, que lindo o caminho que ele estava em maio, viu? Foi muito legal. Então, sua recomendação, você indo num ritmo mais tranquilo, você conseguiu aproveitar bastante, né, assim, de uma forma tanto de registrar como aproveitar o turismo também em volta, né? Essa parte rica, né, do caminho, né? Eu achei que a gente tem que caminhar até abaixo do nosso máximo, não é? Abaixo do nosso máximo. Porque uma que eu tenho que conseguir chegar e tenho que conseguir chegar bem para tomar um banho e conseguir sair. Porque já pensou eu chegar em León e não conseguir ver a cidade de León, aquela linda cidade, né? Então, é desagradável. Nossa, nós aproveitamos muito, porque víamos tudo, em todos os lugares
históricos nós fomos, paramos, vimos, conversamos com muitas pessoas, a língua não foi barreira, porque quando a gente não sabia falar a língua, fazia, né, a mímica, que a mímica é universal. Então, hoje eu vejo minhas fotos, eu num grupo de suecas, depois com um amigo alemão, com outro italiano, com os coreanos. Mas como que eu conversei com esse povo? Meu Deus! Mas o caminho faz isso, né? E a vontade da gente de ir, a vontade de estar lá, faz com que a gente aproveite muito, né? Então, eu digo às pessoas que não se segurem, que vejam qual é o seu problema, do que você está com medo, se informe sobre isso, dê um jeitinho, veja como que conserta isso e vá, porque a experiência que a gente passa no caminho é muito boa, muito grande, muito bacana, conhecer tanta gente diferente, viver em comunidade mesmo com as pessoas, né? E foi muito legal, muito legal. O caminho francês, por ser talvez o mais popular dos caminhos para Santiago, proporciona ter mais gente. Eu lembro que quando eu fiz em 18 também, só que eu fiz em abril, maio. O pessoal falava que saía 500 pessoas todos os dias, assim, de todas as localidades em direção. Então você vê assim aquela vibe, né? O pessoal todo no mesmo sentido, com vários propósitos cada um, mas fora chegar, né? Assim, essa experiência que a gente tem também com os outros peregrinos é uma coisa que é impagável, né? Que assim, é uma coisa que a gente que só e cada turma que vai conhece outras pessoas, tem outra experiência, né? Mas é uma coisa que realmente é incrível, né? Porque quando você está fazendo turismo, você está comendo numa mesa, você não vai na outra mesa do turista e fala, você também é peregrino. Lá, quando todo mundo está lá vestido de pobre, lá, parece um refugiado. Chega lá na outra mesa, vai lá, ninguém sabe falar nada, oferece um vinho, assim, tem uma fraternidade. Eles são muito mais abertos a conversar e receber e ter interação, né? Sim, isso daí, para mim, fez muita diferença, porque toda vez que eu viajava para o exterior, né, tinha muita vontade de conversar com as pessoas de lá, mas com quem você vai conversar? Com a pessoa, o gerente do hotel, ele logo ele fala, né, o próximo, né, não tem tempo para você. O garçom não pode perder tempo só com você, né? Você não vai na mesa do vizinho, né? Como você disse. E lá não, a pessoa tá caminhando, ela passa por você e ali ela pergunta de onde você é, que dia que você começou o caminho, né? E vai se conversando, tudo, quantos dias você vai caminhar, porque tem muita gente que caminha menos lá, né? Porque o caminho francês, embora tenha 800 quilômetros, você pode fazer quantos quilômetros você quiser, né? E os europeus, principalmente os espanhóis que estão lá perto, muitos deles vão e caminham uma semana, voltam para casa, depois no próximo feriado, nas próximas férias, eles vão de novo, não é? E assim a gente vai conhecendo as pessoas têm tempo para você, né, na verdade, e ficam ali do seu lado, caminhando, e fazem questão de te entender, né? Eles querem te entender, querem comunicar também. Então, mesmo que a língua seja diferente, mesmo que você não fale um belo de um inglês, um belo de um alemão, você conversa com essas pessoas, porque essas pessoas querem se comunicar. Então, aí você vê que não vale a pena
a gente deixar de ir porque não pode carregar peso, ou não consegue fazer longas distâncias, ou não é rápido o suficiente. Não, se você quiser caminhar só 10 quilômetros no dia, você caminha. Se você quiser caminhar 5, você caminha. Tem albergues para isso. Se não quer ficar no albergue, tem pensões, tem hostal, né, que é chamado na Espanha, tem hotéis. Então, eu falo que é um privilégio eu ter podido ir, eu ter ido, ter passado por tudo isso, ter chegado em Santiago, e a chegada em Santiago, nossa, a última semana a gente dá 2 passos para frente e quer dar um para trás, né, para não chegar. Porque tá tão bom lá, porque chegar, porque acabar, né? Mas a chegada em Santiago não tem quem não se emocione, né? É um misto de eu consegui, eu vim, eu tô aqui, eu superei as minhas expectativas, né? Então, é muito, muito legal. E aí, depois você já fica pensando, qual é o próximo, qual é o próximo? Aí eu demorei tanto tempo, aí no ano seguinte, já voltei aí para fazer o caminho português. Aí fizemos, eu, a Márcia e mais, nós fizemos em 8 mulheres, e veja bem que um senhor de 70 anos que fez parte do caminho francês com a gente, um basco, não é? Que nós conhecemos lá no caminho francês, ficou nosso amigo Kepa. Ele, quando soube que nós íamos fazer o caminho português, ele falou, vou com vocês. Pegou um avião, foi para o Porto. Nossa. Encontrou com a gente lá, matamos a saudade, e ele caminhou com a gente de novo até Santiago, foi muito legal. Então, são amizades que fizemos no caminho que continuam até hoje, não é? Você fez o caminho português quando? Em 2019. Que mês? Que mês? Fiz em maio também, Mesmo ano, maio até começo de junho, fiz em maio. Depois eu só gostei. parou por causa da pandemia. Aí eu fiz depois disso, eu fiz o curso de hospitaleiro voluntário, né? Então, eu ia trabalhar lá como hospitaleira, tudo em 2020, já estava tudo marcado para eu ir, já tinha um albergue para eu trabalhar lá, mas aí veio a pandemia, os albergues lá fecharam, tudo, eu não pude ir. Eu ia em Calçadilha de los Hermanillos, é próximo de León, fica numa variante, né? E numa calçada romana. Você já pensou eu lá, recebendo os peregrinos, pisando na calçada romana, tudo? Eu estava super animada. Mas veio essa pandemia que mudou, na verdade, a vida de todo mundo, né? Mas ainda vai, né? Ainda vou. Vou sim. Deixa... Agora a gente está um pouco com medo dessa guerra, né? Mas... se Deus quiser, o mundo vai voltar ao normal e nós vamos lá. Quero fazer de novo o caminho francês, quero ser hospitaleira, ficar lá recebendo os peregrinos, vou cuidar do albergue, limpar tudo, se precisar cozinhar, eu cozinho. E fico lá recebendo, anotando os nomes de todos, vão ter que soletrar para mim aqueles nomes alemães, suecos, né? Nossa, e aqueles da Coreia, os chineses, tudo, vão ter que soletrar o nome para mim, mas eu vou estar lá,
E é legal isso daí, que no caminho não tem bom em línguas, né? Quando a pessoa sabe falar inglês, francês, italiano, alemão, tudo, vem um esloveno. E aí conversar com esse cara como, né? Mímica, mímica. Então, é assim, chegando no albergue, as perguntas sempre é a mesma, né? Um quarto, por favor, dá o passaporte, carimba o carimbo e tal, assim, o procedimento. É isso mesmo. Eu conheci umas suecas lá na Itália, ela só sabia um quarto, por favor, e só. É isso daí. Então, a gente vai ir seguindo a seta lá. Seguindo as regras, é isso daí. E vai, né? E assim a gente vai fazendo. Depois, aí você não quer se afastar do caminho, né? Aí voltei, tudo aí, o jeito de não me afastar é trabalhar mais na CACS, né? Na Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Aí trabalhar como voluntária, aí fui convidada para fazer parte da diretoria, na gestão da Beth, aí trocou a diretoria, agora é Jorge Cáceres, né? Que me convidou para ser vice-presidente, então estou lá, e agora eu atendo peregrinos que vão para o caminho e que estão indecisos como eu, então eu dou palestra, porque como eu li lá num muro que estava escrito La Tortuga puede hablar más de lo camino que las liebres. Então, eu sou uma tartaruga, eu posso falar muito do caminho, porque eu vi muito o caminho, né? Então, eu falo muito do caminho lá na CACS, dou orientação para quem vai, né? Ajudo as pessoas a fazer seu planejamento, falo para elas, explico como que é o albergue, explico isso daí que cada um no seu passo, no seu ritmo, não tentar acompanhar o passo do outro, não é? Porque a gente não se sente bem, né? E aproveitar, ir e não pode por uma coisa, faz outra, tem tantos modos de ir, tem tantos modos de fazer, né? Tem tanto tipo de comida para se comer. Que nem, só comparando assim, que nem eu estava no caminho, né? E me lembro no começo, passou 2 jovens israelenses, super 18, 20 anos, super forte, assim, com fone de ouvido, andando num ritmo de 6 km por hora e quase nem cumprimenta, né? Tá ouvindo música lá, olhando para baixo, assim, né? Fiquei até meio, assim, desconectado, né? E a gente andando, assim, um pouco mais lento, eu registrei foto, né? Cada foto, eu tava, às vezes, andando um pouco acompanhado, uma foto é 10 segundos, assim, 10 segundos, já dá 10 metros, rapidinho você agarra 100 metros do resto do grupo lá, você está andando, né? É uma coisa que realmente acontece, né? Mas, como você falou, as tartarugas lá registram o caminho, né? Às vezes eu lembro, o pessoal chegava no final do dia, a gente juntava as fotos, aí falava assim, onde que estava isso que eu não vi? É isso mesmo. E nesse sentido, acho que essa colocação que você colocou dessa frase da tartaruga das leves casa muito, né? Até me identifico muito, né? Só para contextualizar o resto do pessoal que está assistindo, né? Quando a gente faz as caminhadas da CAC, né? A Ercília caminha um pouco mais lento, como eu, né? Que tem um problema de joelho, então a gente acaba se encontrando muito lá atrás na caminhada. E a gente conversa muito, então tem uma afinidade muito grande como membro do grupo das tartarugas, entendeu? O pessoal lá das tartarugas é tudo simpático, super sorridente, que nem a Ercília, assim, é tudo gente boa. Assim, não que o pessoal lá da frente é ruim, não é isso. É o pessoal das tartarugas especial. É que as tartarugas têm que ir também, né? A gente quer ir. Então a gente dá um jeitinho e nós vamos. Nós vamos e estamos em todos os lugares, vamos para ser feliz, né? Na verdade, o que a gente quer é ser feliz. E é o que
importa na vida, né? Ser feliz. Ser feliz. A gente está nessa vida para isso, né? Então, esse é o espírito do caminho e estar junto com as outras pessoas, também ajudar e ver que também a gente pode ser ajudado, né? Teve um dia que nós estávamos no caminho e realmente nos atrasamos, né? Nos atrasamos e eu, como sempre, para trás, né? Não estava aguentando mais, eu estava com fome, cansada, tudo. E passou um casal que a gente via que eram de pessoas assim, mais necessitadas, eles não tinham dinheiro nem para pagar o albergue, eles dormiam em portas de igreja, eles dormiam num cantinho do albergue que o albergue cedia, né? Eles eram os pobres do caminho, né? Na verdade. E eles passaram por mim, ele olhou em mim, viu que eu não estava bem, e ele falou assim, você tem água? Eu falei assim, eu tenho água. Ela olhou, me mostrou uma nectarina, linda nectarina, que ela deve ter pago caro, mostrou para mim e perguntou, você quer? Eu falei, eu quero. Eu comi aquela nectarina que, nossa, que até escorria pelo canto da boca de tão caldenta que estava e açucarada, muito gostosa. E aquilo ali é o que eu precisava para me dar energia para chegar na próxima cidade, né? Então, quer dizer, eu recebi de quem eu nunca pensei que fosse me ajudar. Então, a gente recebe das pessoas e ajuda outras que a gente pensa também que não vai precisar de ajuda. Então, aquela frase é muito importante, né? Ninguém tem tanto que não precise de nada. E ninguém tem tão pouco que não possa ajudar alguém, né? Então, eu recebi e isso daí, para o caminho, isso daí me tocou muito fundo, sabe? Essa ajuda desse casal. Me tocou muito fundo porque eu não estava esperando isso, mas eu estava precisando muito disso, né? Então, foi muito bacana, muito bacana. Então, o caminho traz experiências para a gente que a gente nem espera que vai ter, né? A gente não espera, mas chega lá e tem. E como é legal que isso daí de uma pessoa fazer um caminho, a outra pessoa fazer outro caminho. Porque uma pessoa enxerga uma coisa, a outra pessoa enxerga outras coisas, como você falou. A gente vê certas fotos e fala assim, ué, mas estava no caminho, eu passei por isso. Né? Não, às vezes você anda 3 pessoas juntas e vão registrando, e no final do dia junta as fotos, é diferente o olhar, o enquadramento. É diferente o olhar. A experiência, por mais que você andou no mesmo momento, cada um acabou absorvendo uma experiência diferente, né? Uma transformação diferente para cada um, né? Então, a Márcia, que ela é especialista em gastronomia, né? Ela ia e ela achava na beira do caminho, na beira da estradinha, né? Pés de alecrim, daqueles temperos que aqui no Brasil a gente compra, né? Paga caro. Ela achava lá e ia pegando, né? Eu falava assim, para mim tudo era mato, né? Eu achava que era mato, eu não via isso daí, mas ela, como conhecia, ela ia pegando esses temperos que ela via no caminho. Então, foi muito bacana. Uma outra coisa que a gente aproveitou do caminho é aqueles jantares comunitários, né?
de certos albergues, né? Muitas vezes a Márcia fez o jantar para nós, e não só para nós duas, mas para quem estivesse ali, quisesse participar, né? Um dá 5 euros, o outro traz uma garrafa de vinho, o outro compra um não sei o quê, né? E faz ali, fizemos, e esses jantares ficaram realmente na história, né? Porque foi muita gente rindo, falando, experimentando comidas novas, né? Mostrando também a nossa comida para as pessoas estrangeiras, né? Ela tinha que usar as especiarias que tinha coletado o dia inteiro, né? Chegar no fim do dia, já coletou. Isso. Tem que usar, né? Tem que usar. Já tem que usar. O share lá da janta, né? Cada um dá 5 euros aí, vamos comer. Um banquete, né? Um banquete. Então, foi muito bom. Nós dividimos mesmo as experiências e cada pessoa contribui com mais experiências, né? Com mais ensinamentos, com mais, né, aprendizados também. Todo mundo ali está aprendendo muito, isso é muito importante, né? No alojamento tem esse tempo maior de conversa entre os peregrinos, né? Esse tempo de integração maior. Durante a caminhada, cada um tem seu ritmo, só para bom caminho, vocês vão já dando uma aproximação, né? Toda hora o pessoal é educado, né? Até passa você, todo mundo cumprimenta, né? Dá uma força. Se você estiver parado, machucado, o pessoal está preocupado em te ajudar. Se machucou, está precisando de água, assim, é um pessoal muito fraterno, né? Mas essa interação maior, acho que acontece mesmo no alojamento, né? No albergue, né? Sim, sim. Mesmo durante o caminho, algumas pessoas caminham, no meu caso, né? Elas diminuíam o passo e caminhavam um pouquinho comigo, conversavam, tudo. Só que aí, depois, a gente se encontrava de novo, né, no albergue. E era bem legal no albergue, porque você sentava, conversava. Às vezes você estava na fila da máquina de lavar, né? Muitas vezes nós juntamos nossas roupas e colocávamos na máquina de lavar, depois na máquina de secar. E ali, enquanto a roupa lavava, a gente ficava conhecendo outras pessoas, né? E ali nós ríamos, e ali a gente conversava muito, e foi muito bacana. Outro amigo que participou bastante foi o José Carlos, que nós fomos conhecer lá no caminho, e ele era associado da CACES, olha bem. Então, muitos, né, a Fátima também, associados da CACES, e que nós fomos conhecer lá na Espanha, e que chegaram a caminhar vários dias, né, com a gente, ficamos em mesmo albergue, ficamos no albergue do Brasil, que foi muito interessante, porque umas moças, elas eram suecas, me parece, e elas quiseram ficar no albergue do Brasil porque nós estávamos lá. Qual dos albergues do Brasil você ficou? Aquele no pé do Sebreiro. Então. Vega de Valcarce. Fiquei lá, e elas ficaram lá por causa da gente. Aí queriam escutar música brasileira, aí colocamos música brasileira, aí queriam dançar com a gente, dançar. Então, foi coisa que a gente riu muito, se divertiu, e é uma vivência muito pulsante, né? Uma adrenalina muito grande, uma vivência que aqueles 36 dias parece que foram assim 30 anos, né? Porque de tanta coisa que aconteceu, né? Naqueles dias. Você imagina que eu fui à missa na igreja de Santa Maria la Real, no Sebreiro,
e fui chamada pelo frade para ler um texto em português, né? Nossa, isso me honrou muito, me envaideceu muito. Eu fiquei muito feliz de ler aquele texto, né, em português. A gente fez a live com ele, né? Do padre que a gente Fizemos, a CACES fez uma live com o frade Paco, né, que é o vigário do Sebreiro, que é uma pessoa maravilhosa, que após a missa ele dá uma bênção especial para os peregrinos e me deu uma pedra, é um regalo, que era uma pedra. Vai ter regalo, vai ser uma correntinha, vai ser um negócio de ouro. Peguei uma pedrinha, falei, nossa, era o que eu queria. É uma pedrinha. Né? Guarda até hoje a pedra. É uma pedrinha com a seta amarela que está na minha sala até hoje. Muito especial, né? É muito especial, muito especial. Ercília, como pessoa, né? Toda vez que eu te vejo, você tem que estar com esse sorriso no rosto, né? Então, assim, no caminho, como peregrino, você é uma pessoa diferente. Todo mundo passa por você, aquela pessoa brasileira, é simpática. Vamos conversar com ela, né? Assim, é uma pessoa aberta, né? Às vezes você passa por um russo lá, tudo fechado, não dá um sorriso, né? Aí fala assim, esses brasileiros estão sorrindo por quê? Mas você sabe que é uma das coisas que eu tenho em mim, é isso. Quando estou principalmente fora do Brasil, eu tento ao máximo levantar a ideia que se faz do Brasil, que se faz do brasileiro, sabe? Eu nunca deixo falar mal do Brasil perto de mim. Eu acho que a gente tem que demonstrar muita educação, muito carinho com as pessoas, solidariedade, tudo. Mostrar que nós temos esse espírito mesmo de alegre, né? E de confraternização, né? Gostamos de festas, sim, né? E gostamos das pessoas, gostamos de conversar, e eu acho que é muito importante a gente elevar o nome do Brasil lá fora, porque o Brasil, as pessoas passam muita coisa triste do Brasil lá, né? E o Brasil não é só tristeza, o Brasil tem a gente que ri, que é feliz, que faz coisas que a gente gosta, né? Que um cuida do outro, é assim, e esse caminho realmente, para mim, foi inesquecível, foi, penso, a viagem mais linda, mais gostosa que fiz, né? Muito importante, agradeço muito a Márcia, né, que foi comigo. Era um dos meus medos, né, ir sozinha, né? Ela está na live. A Márcia está aí. Está na live. Viu? Ercília, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que, fora tudo isso que você falou, falasse um pouquinho das atividades que você tem feito na CACES, né? Assim, primeiro, eu queria elogiar muito, assim, a mudança da CACES, né, tudo, e como você cuidou daquilo tudo, como tá lindona, assim, tá incrível lá, aquele trabalho, o trabalho da biblioteca. Fala um pouquinho dessa atividade e das outras atividades que a CACES tem feito para dar um enriquecimento. Então, a CACES, a missão da CACES é aquela de apoiar as pessoas que querem fazer o caminho, né? Então, a gente tem a credencial lá para já sair, o peregrino já sair do Brasil com a credencial. Nós damos palestras, eu sou uma das palestrantes, né? Tem outros palestrantes lá, eu sou uma das palestrantes que conta como que foi seu caminho, e a nossa palestra, eu sempre falo, é um misto de experiência da pessoa e de tudo que a gente
chegou a um consenso que deve passar para o peregrino, né? Então, o que usar, onde ficar, quanto caminhar, como é que faz, né? Como chega no local de saída, tudo isso. Então, tem todas as informações, a história de Santiago, que é muito importante, né? Então, prepara esse peregrino para ir. E a CAPES, ela trabalha com voluntários. Eu sou voluntária, o Ricardo Takoshi é um voluntário também da diretoria, não é? E a gente trabalha sem ganhar nada, pelo amor ao caminho mesmo. Mas temos uma secretária, não é? Que fica lá todos os dias, que tem o salário dela, temos o aluguel da casa, né? Então, para manter isso, a gente manda fazer camisetas com o logo da CAPES daqui, igual esse, igual do Ricardo, aí, para vender e para fazer com que a CAPES não acabe. O principal... Essa última viagem que nós fizemos, nós escutamos de um associado da CAPES uma das frases mais importantes que eu ouvi. Uma pessoa perguntou por que as pessoas se associam, quais os benefícios? E ele, um associado que não é da diretoria, nada, ela respondeu, para que a CAPES não acabe, para que a CAPES continue nessa sua missão de apoiar os futuros peregrinos, né? Então, a gente nota que todo esse serviço que a gente faz é muito importante para o novo peregrino, né? Então, sempre tem uma pessoa que quer ir lá fora, quer caminhar lá, né? Quer fazer diferente, tudo. E a gente sabe, nós que já fizemos o caminho, que a gente escuta dos amigos aqui, da família, vai caminhar lá por quê? Caminha aqui, que é em real, vai caminhar lá em euro, né? Mas não sabem tudo que a gente vê lá, tudo que a gente sente ao fazer o caminho. E o fato de ser muita gente fazendo o caminho e serem pessoas do mundo todo e abertas a novos aprendizados, isso é muito enriquecedor, muito enriquecedor. E na CAPES a gente prepara pessoas para isso, né? Temos até uma hospedaria lá que retrata um albergue, né? Para os associados que são de fora de São Paulo e precisam dormir uma noite em São Paulo antes de pegar o avião para a Espanha, podem ficar na hospedaria, né? Temos livros especializados no caminho, muitos livros que o associado pode retirar, pode ler. Todas as pessoas que quiserem fazer consulta naquele acervo, pode consultar. Então, lá nós somos uma grande família, né? Que tem uma coisa em comum, que é o caminho de Santiago, a vontade de caminhar em comunidade, em estar junto, em falar, em contar e rir e tudo mais. Isso é muito... E temos aos sábados também uma cervejinha gelada. Enquanto a gente... Temos o café do barista peregrino também. Quando eu vou, eu faço café. Isso. Cecília, a conversa está ótima, mas vai dar 1 hora. Eu tenho medo que caia a live. Eu queria que encaminhasse para fazer as últimas palavras de agradecimento final. Primeiro a sua parte, depois eu fecho, mas vai dar 1 hora agora, eu tenho medo que caia lá. Tá bom. Eu estou lá na CAPES, né? Estamos, né, Ricardo? À disposição de todos. Adorei estar aqui com você, né? E vamos fazer o caminho, que não importa o que falem de nós vamos fazer o caminho. Um beijo a todos. Muito
muito obrigado. Bom, primeiro, todo mundo que assistiu hoje lá, esteve presente, agradecer a participação de todos. Ercília, foi uma honra ter você aqui. Você é sempre esse sorriso encantador para a gente, é sempre motivante. Seja lá tá ruim, tá bom, você sempre está sorrindo, é uma energia que vem para nós, assim, agradecer sempre essa energia positiva que você tem, né? E pelo canal aqui, muito obrigado por você ter ajudado a fazer esse conteúdo e incentivo para os futuros peregrinos. Então, se vocês tiverem dúvidas se conseguem ou não conseguem, com essas palavras de hoje, eu espero que vocês se sintam motivados a fazer. E se quiserem mais algum apoio, venham conversar com a gente na associação, que vão ser muito bem recebidos. Isso mesmo. Gente, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Agradeço muito a participação de nossa querida Ercília. Foi uma honra. Muito grato. Obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e batam no sininho. Obrigado!